Fala fera, tudo certinho? Vídeo de resolução. Vou resolver a 14ª questão. Ela também está presente na lista 27, beleza? Questão 14. Ele fala o seguinte: dispondo de algumas pilhas idênticas de resistência interna desprezível, fios e pequenas lâmpadas de mesma potência, um estudante monta alguns tipos diferentes de circuitos elétricos, conforme a figura a seguir. Aí ele dá circuito 1, 2, 3 e 4. Em relação aos fios ideais, considere as afirmativas sobre a corrente que circula pelos circuitos. Então ele quer saber, em relação à corrente, quem é maior, quem é menor, se é igual, se nesse ponto é diferente, enfim. Vou lhe dar uma dica para você nunca mais esquecer. Vai fazer esse tipo de questão, lembra sempre, quando vê um monte de circuito nesse estilo, de facilitar teus circuitos. Por que facilitar os circuitos? Porque quando tu facilita, tu acha os parâmetros bem mais fácil. Ele quer o parâmetro da corrente, ele quer o valor da corrente. Então, tu facilitando o teu circuito, vai fluir muito melhor a questão, certo? Então, eu vou facilitar cada circuito daí. Eu vou colocar cada circuito de uma cor, certo? Para a gente diferenciar bem legal aí. Ó, primeiro circuito, ele já está da forma mais simples possível. Uma bateria e uma resistência. Morreu. U e R. Como ele quer saber da corrente, vou calcular a corrente, mesmo sem ter valores. U igual a R vezes I. I vai ser igual a U sobre R. O R estava multiplicando, eu passei ele dividindo. Beleza? Massa. Agora eu vou para o segundo circuito. O segundo circuito, se tu concordar comigo aí, o segundo circuito ele tem duas resistências em série. Se as duas resistências estão em série, eu posso transformar as duas em uma só, somando elas. Está em série, soma, não tem mistério. Então, ó, vai ficar a bateria normal, U, e a resistência equivalente entre as duas, que vale R. 2R, beleza? Cada uma vale R, somei as duas, vai dar 2R. Vou calcular a corrente. U igual a 2R vezes I, beleza? Como eu quero I vai ser igual a U dividido por 2R. Fera, tu concorda comigo que, vê, eu vou comparar só as duas, certo? Para tu entender o intuito da questão. Quem é maior corrente? A corrente de 2 ou a corrente de 1? Quem é maior? A corrente de 1. Perfeito. Por que a corrente de 1 é maior? Tu concorda que esse denominador aqui, ele é maior do que esse denominador daqui? Quanto maior o denominador, menor vai ser o resultado da tua fração, beleza? Então, o intuito da questão é essa, comparativo, beleza? Vamos agora para o 3, circuito 3. O circuito 3, ele tem duas baterias em série. Fera, tu viu isso? E tá na mesma polaridade, certo? Os polos positivos para cima e os polos negativos para baixo. Tá na mesma polaridade aí, ó, o mesmo caminho de corrente, certo? Então, tu pode somar as duas e achar uma bateria resultante. Se cada uma vale U, a bateria resultante vale 2U. Como só tem uma lâmpada, uma resistência só. Se eu fosse calcular aqui a corrente elétrica, U igual a RI, lembrando que o U aí vale 2U, certo? I vai ser igual a 2U sobre R, beleza? Certo? Então, já comparando a 3 com a 1 e com a 2, eu já sei que a corrente 3 é a maior que tem, certo? Porque o numerador dela é o maior que tem, beleza? O numerador dela é o maior que tem, o numerador é esse 2U aqui, e o denominador é o menor que tem, que é o Rzinho, beleza? Então, a corrente 3, já de cara, já é a maior desses três circuitos que eu desenhei, beleza? Vamos agora para o último circuito. O último circuito, ó, ele está aqui. Circuito 4. Cada bateria dessa aqui vale U, tá em paralelo. Quando tiver em paralelo, fera, não tenha medo, é só substituir as duas por uma só. Uma só de valor igual ao valor das duas. Só isso, acabou-se. Cada uma não vale U, então substitui as duas por uma bateria só que também vale U. Quando está em paralelo nesse formato daqui, quando está em paralelo, o resultante, o equivalente, a bateria equivalente é uma bateria só com a mesma polaridade e a mesma tensão das duas. Beleza? Como também só tem uma lâmpada, então vou colocar aqui, ó, R. Se eu fosse calcular, U igual a R vezes I,
e vai ser igual a U sobre R. Fera, não tem medo. Enxergou isto daqui, pode substituir por uma bateria só com a mesma tensão delas, U. Beleza? Acabou-se. Tranquilo? Massa. Nota, corrente no primeiro circuito é igual a corrente no quarto circuito. São iguais. Morreu. Vamos agora finalizar a questão. Vou responder em preto. Beleza? Vamos ver as afirmativas que ele fala. Primeira afirmativa, a corrente que circula pelo circuito 2 é menor que a do circuito 4. Perfeito. A corrente de 2 é menor do que a corrente no circuito 4. Perfeito. Ó, denominador maior. Se o denominador é maior, o resultado é menor. Denominador menor, o resultado ele vai ser maior. Beleza? Morreu. Então, a corrente de 4 ela vai ser maior do que a corrente de 2. Perfeito. Então, o primeiro está verdadeiro. Vou marcar ele aqui. Ó. O primeiro está verdadeiro. Segundo, a corrente que circula pelo circuito 1 é menor que a do circuito 3. Perfeito. Lembra que eu disse que a corrente no circuito 3 é a maior que tem? Porque ela tem um maior numerador. Então, ela é a maior corrente. Então, perfeito. A corrente em 1 é menor do que a corrente em 3. Perfeito. Então, 2 também está verdadeiro. A gente já poderia matar a questão aí. 1 e 2 certo, só tem uma alternativa, que é a letra A. Mas vamos ver o resto. Terceiro, a corrente que circula no circuito 1, circuito 1, é a mesma corrente que circula, é menor do que a corrente que circula no circuito 4. A corrente que circula pelo circuito 1 é menor do que a corrente que circula no circuito 4. Falso. Olha, as duas correntes são idênticas, beleza? Porque os circuitos são idênticos, certo? Então, falso. O terceiro está falso, beleza? Vamos agora para o quarto. No circuito 2, quando a corrente passa pelo ponto A, ela é maior do que quando passa pelo ponto B. Isso é uma pegadinha que se tu não se ligar na teoria, tu vai errar feio. Fera, a corrente que sai da bateria é a corrente que tem que retornar para a bateria. E como está tudo em série, quer dizer que só tem um caminho para a corrente. Então, se está tudo em série e a corrente que sai é igual à corrente que volta, lógico, a corrente que passa no ponto A tem que ser igual à corrente que passa no ponto B. Aí tu fala, mas as lâmpadas gastam corrente. Falso, as lâmpadas gastam energia que a corrente transporta, mas a corrente não pode ser gasta. Imagina a corrente como um ônibus. Quem sai e entra são os passageiros, o ônibus continua o mesmo, a corrente é a mesma. Quem sai e entra é a energia que ela carrega, mas a corrente permanece a mesma. Então, a corrente que passa em A é igual à corrente que passa em B. Principalmente porque ambos estão em série, só tem um caminho para a corrente, então ela tem que percorrer esse mesmo caminho sempre. Finalizando, a gente entende agora que o 4 está falso. A corrente tem que ser igual no ponto A e no ponto B. Então, para mim, só resta a letra A. 1 e 2 correto. Beleza? Fera, lembra de curtir e compartilhar esse vídeo. Qualquer dúvida, entra em contato comigo. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.